E nós vamos abrir em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Meus irmãos, texto riquíssimo. São 11 versos, não é? Que poderiam tranquilamente virar 5 sermões. Tranquilamente. Irmãos, eu não sei qual é a versão que você tem em mãos, mas acompanhe na sua versão. Eu vou ler hoje, normalmente eu leio na NAA, mas eu acho que para um texto tão grande, tão profundo, para ajudar a facilitar a compreensão, eu vou ler na NVT, mas você acompanhe na sua versão, inclusive, porque talvez alguma palavra aqui ajude você na sua versão a compreender melhor qual é a ideia do texto, tá bom? Então, eu hoje vou ler na NVT e o restante do sermão vai ser trabalhado na NAA e algumas partes de tradução direta do grego para nossa compreensão do texto, tá? Então, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14. Diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Podem se assentar. Pense aí, tente se lembrar. No último batismo que você presenciou, você viu nessa igreja ou
em alguma outra igreja evangélica. Numa igreja presbiteriana, luterana, anglicana, você vai ver então o pastor erguendo a água. Nas outras igrejas irmãs, você vai ver os diáconos enchendo o tanque e preparando, e o pastor levando então aquele que vai ser batizado para o mergulho. Mas o ponto aqui não é a forma, mas a fórmula. Em nome de quem isso é feito? E isso é maravilhoso. Nós cremos na graça, nas doutrinas da graça. E cremos então que a graça, ela tem relação com algo que você é um agente passivo. Deus é o agente ativo, é Ele quem conduz. É graça no início, ou seja, é a graça que te dá o start para a nova vida cristã. Inclusive, mais à frente, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar essa ideia, né? Vocês estavam mortos em delitos e pecados, vocês não tinham a menor condição, estavam perdidos. Essa é a condição humana e essa foi um dia a sua condição. Lembrando que ele está falando com cristãos. Então, é graça no início, mas também é graça no meio, que te mantém ali. E é graça até o fim. Você é apenas alguém passivo nesse processo que responde a essa graça. Esse é o nosso papel. Responder à graça e não fazer algo para que tenha graça, mas porque teve a graça. E quando nós olhamos, então, para o sacramento do batismo, a fórmula é linda, é maravilhoso isso aqui. Porque quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, o que nós estamos fazendo, afirmando, é o seguinte: o ministro, o pastor, aquele que está promovendo esse batismo, ele é apenas um meio ordinário, comum, que Deus está usando. Normalmente é o ministro da palavra que o faz, porque é o ministro da palavra foi dada a incumbência da própria palavra, e os sacramentos são desdobramentos da palavra, né? Você tem um diácono na Bíblia que batiza. Não vou entrar nessa discussão aqui. Mas o ponto é, quem de fato batiza? O Pai, o Filho e o Espírito. É no nome deles, não é no meu nome. Não é no nome da Igreja Presbiteriana Esperança, nem do Brasil, nem nenhuma igreja. Mas a pergunta então é a seguinte: você ouve isso no batismo? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E talvez você já tenha ouvido essa fórmula trinitária do batismo dezenas de vezes. Te pergunto, quando foi a última vez, se é que isso aconteceu, se é que aconteceu até mesmo no seu próprio batismo, visto que me parece que a maioria aqui, porque não veio de uma igreja aliancista, não foi batizado na infância, foi batizado já com uma idade. Quando foi, se é que aconteceu, que ao ouvir esta fórmula e contemplar o sacramento com o elemento água, que é bíblico, sendo aplicado, quando isso tirou o seu fôlego? Quando que isso aconteceu? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Se é que aconteceu. Ou pense, tá? E você mesmo recitando o credo. Recitamos um credo aqui hoje. O credo da Guanabara. Tem a data lá. Documento belíssimo. Você encontra isso na internet. Recomendo que você leia. Quando foi, ou pense,
em você mesmo, recitando o credo, de olhos abertos, tá? Mas talvez já pensando o seguinte: o que eu vou comer quando acabar o culto? O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Bom, eu tenho algumas coisas para fazer, amanhã eu tenho algumas coisas atrasadas, eu já tenho que adiantar algumas coisas em casa para começar a segunda. Ou seja, nós sabemos dizer que Deus é trino. Isso a gente sabe. E muitos aqui, inclusive, conseguem defender bem a doutrina. Embora penso que a gente precisa reciclar alguns, tá? Aquela figura, aliás, qualquer figura metafórica que você tente usar para explicar a Trindade, meu amigo, é uma furada. Todas as perspectivas criacionais que você tente usar para explicar Trindade vão apresentar elementos de heresia. Por um motivo simples. E isso é espetacular. Absolutamente nada na criação é capaz de abarcar plena e perfeitamente um Deus eterno. É por isso. Por isso aquela ideia de a água é estado gasoso, líquido e sólido, e a Trindade assim. Isso aí você está anunciando uma heresia chamada modalismo, dizendo que Deus vem em formas diferentes, porque sólido, líquido e gasoso da água nunca é a mesma água no mesmo ambiente. Entende? Qualquer elemento criacional que você tem, o trevo, gente, é tudo furado, esqueçam isso. Você tem que ir para a Bíblia. O ovo, né? A casca, a clara e a gema. Sabe qual é o problema do ovo? A casca, a clara e a gema? É que você está apresentando um Deus fragmentado. Ele é um terço de cada. Só que o Deus cristão é pleno em si próprio. Nenhuma figura de ilustração criacional explica, faz jus e, na verdade, cria heresia. Então parem de falar isso para as crianças por aí. Então, bom, isto posto, eu acho que eu já desmontei um monte. Alguns pensavam que sabiam o que é Trindade, já não sabem mais. Deixa eu continuar com a minha introdução aqui. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco a grandiosidade dessa doutrina. Talvez até saibamos, num certo sentido, dizer que Deus é trino, mas o que a gente não sabe é perceber o peso disso. A gente não sabe perceber o peso disso. A gente nunca parou para sacar que dentro da fé cristã existem duas doutrinas que são das principais. Óbvio que eu estou colocando o sola escritura de lado, porque é óbvio, eu não preciso dizer que é a escritura que revela tudo. Mas que doutrinas principais das quais nós temos que aprender a viver e descansar a partir delas? Primeiro, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que Deus faz. Guarde assim. O Evangelho é o que Deus faz. E a Trindade é quem Deus é. Então você conhece quem Ele é e descobre o que Ele faz. Deixa eu perguntar algo de uma forma mais direta aqui para você. O que é que muda na sua vida? Para pensar nisso. O que é que muda na sua vida se Deus for trino? Posso estar enganado. Mas a maioria, se parar para pensar honestamente, olha, nada, eu nem sabia. Para mim era ovo.
O que muda a sua segunda-feira se Deus é trino? Se ele fosse apenas um, como a divindade islâmica, como o entendimento judaico errado desse Deus parece meio doido, né? Porque ele é um. Mas são 3 pessoas. Mas se ele fosse apenas um e não 3 em um, ou triuno, como nós cantamos, o que seria diferente na sua vida? Alan, nada. Pois é. É por isso que quando você é exposto a esse Deus trino, você não consegue perceber algumas nuances dele. E meus irmãos, olha como Deus é bom, não é? Como a gente vem desde o início do ano nessa construção bíblico-teológica. A Quaresma, a Páscoa, a ressurreição, como vivemos a partir da ressurreição. Domingo passado, a pessoa do Espírito Santo. E como que eu percebo vocês ampliando conhecimento e aplicação bíblica nesse contexto. E agora chegamos aqui, né? A doutrina da Trindade. Se você não consegue responder o que mudaria na sua vida, nós temos um problema sério, irmãos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele abre a boca para falar de tudo o que Deus fez por você, perceba no texto que ele não consegue separar essas 3 pessoas. Tudo o que Deus fez, faz e fará por você é inseparável. E, meus irmãos, esse início do verso 3 ao 14 tem uma característica interessantíssima. O apóstolo Paulo, nós temos aqui, do verso 3 ao verso 14, no grego, 202 palavras, que é a nossa divisão aqui, do 3 ao 14, tá? 202 palavras no grego, mas não tem ponto. Não tem ponto. Você tem preposições, você tem 11 preposições em. Você tem vírgulas, mas você não tem ponto. O que os comentaristas vão dizer é que o apóstolo Paulo, depois da apresentação inicial da carta, verso 1 e 2, a partir do verso 3, ele vai até o 14. É como se ele visse assim, ó, e num fôlego só. Sem ponto final. Não tem ponto no grego aqui. Ponto final. Não tem final de frase. Por quê? Porque do verso 13 ao 14 é uma frase só, com 202 palavras. A frase, que é como se fosse um umbral da carta aqui à igreja de Éfeso, sobre o que o apóstolo vai trabalhar na sequência. Onde até o capítulo 3 de Éfeso, o apóstolo vai trazer base doutrinária. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo agora vai dizer: agora vocês vão praticar. Se a doutrina é essa, vocês vão viver desta forma. E ele abre, então, com essas 202 palavras sem ponto, numa explosão de doxologia. Os comentaristas vão dizer... Estão me ouvindo bem? Parece que o som alterou alguma coisa, não? Impressão minha, né? Tá. Os comentaristas vão dizer que o apóstolo, ele aqui, como em vários outros escritos dele, né? Parece que ele tem uma plenitude de percepção espiritual. E ele irrompe em louvor. É o que ele está fazendo. Ele não separa, então,
em uma frase o que as três pessoas, que é o Deus triuno, fazem. Não há ponto final. Praticamente, Paulo não respira. E o que ele está anunciando? O Pai está elegendo, o Filho está redimindo e o Espírito está selando. Irmãos, tudo ao mesmo tempo, porque é tudo em Cristo. A preposição que vai se repetir 11 vezes. Em. Por isso, o título do nosso sermão. O Deus em que vivemos. E que muitas das vezes perdemos completamente a profundidade, a graça, a segurança, o descanso de viver em um Deus que está fazendo tudo. É meu, somente meu, todo o trabalho. Você tem um trabalho. Pastor, eu tenho um trabalho como cristão, tenho um trabalho. Descansar nele. E cá entre nós. E eu acho que eu posso dizer isso com alguma propriedade particular. Descansar dá trabalho. Parece que nenhum de nós quer descansar. Principalmente dá trabalho, porque descansar nele nos custa, sabe o quê? Tudo. Tudo. Descansar nele tem relação com uma entrega perfeita e total. Isso nos assusta. Isso nos dá medo. O sentimento ou a ideia de que você não tem controle sobre o que está acontecendo ou vai acontecer. Que, inclusive, é a causa do mal do século, né? Depois da solidão, talvez a ansiedade. É o sujeito ansioso. Ele é ansioso exatamente porque ele tem a falsa impressão e a falsa narrativa de que ele pode conduzir o processo da própria vida. Esquece Jesus dizendo: meu filho, você não consegue acrescentar um côvado, sequer uma medida à sua existência. Irmãos, domingo da Trindade hoje, eu quero que vocês saiam daqui não apenas sabendo que Deus é trino. Sabe por quê? Isso você sabe, se é que... Né, quem aqui é cristão sabe. Deus é trino. Mas eu quero que você saia daqui sabendo que você vive dentro desse Deus. Eu já usei a ilustração do peixe e da água em vários contextos aqui. Eu não tenho como usar outro. Nós temos que entender que, como um peixe vive dentro da água sem nunca pensar sobre como é possível isso, nós temos que aprender a viver em Deus, simplesmente tendo Ele como pressuposto existencial de tudo que nós nos relacionamos, em todos os momentos. Estou em 11 vezes. Estou em Cristo. E há todo um propósito e um plano eterno que construiu isso. Então, a questão não é se você acredita ou entende plenamente a Trindade. É se você percebe que você está respirando agora, neste exato momento, dentro dela.
você está respirando neste exato momento dentro da Trindade. Meus irmãos, nós temos uma estrutura nesse texto que é espetacular. Novamente, o apóstolo Paulo, ele irrompe aqui no louvor. O texto grego não está numa estrutura de poesia. Mas, meus irmãos, isso é poesia pura. E você tem uma construção aqui que realmente parece música. Olha para a sua Bíblia. Veja. O verso 3 é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo uma introdução musical, tá? E às vezes uma boa maneira de você analisar um texto bíblico é perceber o que a gente pode chamar de linha melódica. Para um músico isso talvez seja mais fácil de compreender. Mas é uma linha melódica, é algo que vai passar todo o trecho conectando tudo que está ali. É a linha melódica. Então cantamos várias músicas aqui. Às vezes a linha melódica ela está lá. Às vezes ela muda o movimento, às vezes ela tem mais pressão, às vezes... só que ela está toda conectada. Há uma linha melódica aqui. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: qual é o objetivo desse texto? Irmãos, eu já preguei esse texto, não lembro aqui, talvez. Mas eu sei que eu já preguei esse texto. Só que a gente amadurece. A gente aprende mais. E eu tenho aprendido muito com um pastor teólogo chamado Jay Adams. E ele vai usar um termo. Qual é o telos da mensagem? Qual é o objetivo? E o ponto não é qual é o objetivo do texto sozinho. Mas nós cremos que o Espírito Santo inspirou a palavra do Senhor? Sim ou não? Sim. Se o Espírito inspirou a palavra do Senhor, e é disso que Adams vai dizer, existe um telos, existe uma intenção autoral do Espírito. O que o Espírito, esse que nós estudamos domingo passado, esse que nós descobrimos que ele está vivendo dentro de nós, os cristãos, que ele está ao nosso lado e que ele está ao nosso redor e que na ressurreição sustentará plenamente o novo corpo. Estudamos isso nos últimos domingos. Qual é a intenção do Espírito Santo ao levar o apóstolo Paulo a escrever esse texto? Olha para o seu texto. Pense por um instante enquanto eu bebo um pouquinho de água. Dê uma passada de olho. Vocês concordam comigo que tem muita doutrina aí? Sim? Eleição, predestinação, chamados, perdoados, selados, e por aí vai. Só que o objetivo do Espírito aqui não era fazer uma teologia sistemática. Portanto, o objetivo do sermão não deve ser tão somente uma defesa de temas doutrinários. Vamos descobrir qual é o objetivo desse texto e você já começa a se perceber se de fato, onde você está nessa história. O apóstolo Paulo então começa no verso 3 como se fosse uma introdução à canção. E nessa introdução ele vai usar o termo, verso 3, bendito
E ele vai trabalhar esse termo em vários outros momentos. Veja. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. É a mesma palavra de bendito. Com todas as... É o mesmo termo. Paulo usou o mesmo termo 3 vezes, mas com inclinações gramaticais gregas diferentes, por isso é compreensível. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus é bom. Ele é bendito. E por ser bendito, ele nos abençoa. É um desdobramento de uma característica espantosa dele. E ele nos abençoa como? Em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, eu não vou ter tempo de explicar cada detalhe aqui. Mas regiões celestiais, dentro da teologia paulina, tem relação. Sabe como o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte? Inclusive aqui mais para frente em Éfeso: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra hostes. O apóstolo Paulo inicia um louvor ao Senhor, nos colocando numa esfera que talvez nós mesmos não percebamos. Vivemos agora, não mais mortos em delitos e pecados, ele vai dizer mais na frente isso, mas vivemos em uma nova esfera de bênção e caminhamos num contexto de hostes celestiais, mas em Cristo, seguros. É isso que ele está falando. Seguros em Cristo, protegidos. As coisas estão acontecendo. O leão está ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. E nós, os habitados, selados pelo Espírito, estamos em Cristo, vivendo numa esfera que agora é conhecida por nós. Embora talvez muitos de vocês ignorem. Porque continuam vivendo a vidinha de vocês a partir daquilo que você toca e vê. Continua conduzindo e planejando, não a partir de um plano eterno que começa antes da criação, mas a partir do teu salário que você ganhou no mês, e aí agora eu vou planejar. Irmão, olha, você já ouviu por aí algo assim? Isso era muito comum, né? Antes de ser cristão virar modinha. Mas antigamente se dizia que o cristão é tolo, é alguém assim que não pensa grande, que não tem ambição. Cara, se toda a sua ambição está concentrada no que a traça come, a ferrugem destrói, o ladrão rouba, parafraseando Paulo aqui, vou parafrasear mesmo, você é um inútil. Você não é só digno de pena. Você é um inútil no reino de Deus, peso morto. A tua sorte é que Jesus continua te carregando nas costas. Mas é peso morto. Você é um peso morto no reino, porque você conduz a sua vidinha a partir do que você pensa que pode manipular com planos e estratégias para os próximos meses. Você é louco. É louco. O apóstolo Paulo começa então assim: um Deus bendito,
um Deus bendito, que nos abençoa, porque isso vem dele, que ele tem alegria nisso, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na sequência, o apóstolo vai construir 3 estrofes, como uma canção. 3 estrofes. E cada estrofe finaliza com um refrão. Para quem talvez não esteja familiarizado com música, cadê meu boletim? Já sumiu meu boletim. Alguém me dá um boletim aí. É muito papel. Isso porque meu computador pifou, tá, irmãos? Meu computador simplesmente explodiu essa semana por esse monte de papel aqui. Vamos lá. O credo, que nós cantamos agora há pouco. Nosso eterno Pai. Abram aí no seu boletim. Nosso eterno Pai, grande Criador, Deus poderoso, foi pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma estrofe. Aí você tem uma segunda estrofe, juiz e defensor. Acharam um boletim? Juiz e defensor, crucificado foi, em ti está o perdão. É uma segunda estrofe. Eu não vou falar de tudo de música aqui, porque aí nós temos ponte, nós temos outras coisas de música. Mas, então, 2 estrofes nessa canção. E nós temos o refrão. O que é o refrão? Creio em Deus o Pai, creio em Cristo o Filho, creio no Santo Espírito, nosso Deus triuno é, e na ressurreição, mortos se levantarão, creio no nome de Jesus Cristo. Isso aqui é o refrão da canção. Em toda canção, o refrão é o ponto alto. Musicalmente, para quem está compondo, é o momento em que você vai fazer uma construção de notas musicais que vai elevar e fazer com que as pessoas cantem, inclusive, em coro e dividindo vozes. É o refrão. O refrão tem o objetivo de marcar a mensagem da música. Você pode não decorar uma estrofe, mas você vai decorar o refrão. O refrão. O apóstolo Paulo tem 3 estrofes e 3 refrões. Acompanhem comigo. Do verso 4 ao verso 6, nós temos a primeira estrofe, onde é apresentado o Deus Pai. E do que Paulo fala nesse trecho, sobre a eleição antes da criação do mundo. Uma eleição que tem um objetivo. Você já se perguntou assim, poxa, o que Deus... De vez em quando eu ouço uns bobos vir me perguntar esse negócio. O que Deus tem para minha vida? O que Deus quer de mim? Oh, não sei se casa ou compra uma bicicleta. O que será que Deus quer? Você foi chamado antes da criação, com e para um propósito específico. Você quer saber? Será que eu estou... Tem essa também, não? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Estou no centro dos planos do Senhor. O objetivo do Senhor em relação ao chamado é para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Se você está trabalhando qualquer coisa na sua vida que não tenha relação com santidade e irrepreensibilidade, você está fora do plano de Deus. Pronto. Resolvi seu problema? É isso. O que significa que qualquer outra coisa que você faça nessa vida, sendo feita dentro de uma intenção de ser santo e irrepreensível em tudo, significa que estarei dentro do propósito de Deus. Eu não sei se eu faço medicina ou faço direito, não importa, que seja santo e irrepreensível. Eu não sei se me torno um professor ou um policial, não importa, que seja santo e irrepreensível.
Não importa. Eu não sei se eu abro uma empresa ou me torno CLT. Que Deus tenha misericórdia de você em qualquer uma das opções. Mas não importa. Porque se fizer bem, dentro da proposta de santidade e irrepreensibilidade de Deus, perante Ele, e o perante Ele é uma ideia de uma consciência constante que eu estou diante dele. E quando você lembra do texto de domingo passado, me refresque a memória que eu já esqueci. Qual foi o texto do domingo passado? Foi João 14. Você vai ver que você não está somente diante dele. Ele está dentro de você. Ele, o exemplo que eu dei no domingo passado, é aquele visitante, aquela visita que chega na sua casa. Sabe quando vai chegar a visita na sua casa, o que você faz? Pano de chão, perfuminho, não é isso? As famílias, quando tem a visita na casa, é uma maravilha, né? Não tem briga. Aquela briguinha besta, acaba tudo. Porque a percepção de uma terceira pessoa ali, uma visita, muda todo o ambiente. E se essa visita nunca foi embora? Eu tenho certeza, muitos casamentos durariam se tivesse uma visita que nunca fosse embora, porque eles não iam brigar mais. Inclusive a comida ia ficar sempre melhor. Mais caprichada. O Espírito Santo é esse visitante que ele não está só de passagem, ele mudou o CEP dele. Ele fez morada dentro de você e não vai embora. O que significa que você, o tempo todo, tem que ser vigilante. Porque ele está em você, com você, o tempo todo. Bom, então, o apóstolo apresenta essa primeira estrofe. E aí a segunda estrofe é do 7 ao 12. Que vai apresentar a redenção de Cristo, em Cristo. Sendo que o verso 10, irmãos, é o clímax da canção. É o clímax. Porque o verso 10 aponta qual é o plano final de Deus para tudo. Uma unidade cósmica em Cristo. É o verso 10. E a terceira estrofe, do verso 13 ao 14, que vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, o seu selo e penhor. E, meus irmãos, para cada estrofe nós temos um refrão. Verso 6, verso 12 e verso 14. Veja na sua Bíblia. Verso 6, verso 12, verso 14. Do que ele está falando nesses 3 versos, que é o que vai modificar as estrofes? Sobre o louvor da sua glória. Nós temos aqui o que resume, então, a ideia central, ou o sentimento principal. Meus irmãos, se passaram 40 minutos. E eu só estou na introdução. Como é que faz? Qual é o telos do texto? Qual é o objetivo do Espírito Santo ao inspirar o apóstolo Paulo a registrar isso aqui? O telos é o seguinte.
O Espírito Santo, e ouça, da mesma forma que isto foi para a igreja de Éfeso, irmão, isto é para você nesta manhã. É como se o Espírito, a palavra de Deus está aberta, espero que esteja aberta no seu colo aí. É como se o Espírito, não é isso. O Espírito está falando com você nessa manhã. É o seguinte: o meu propósito, é o Espírito falando, o meu propósito é despertar você para o fato de que o Deus em quem você vive não é só uma ideia teológica, mas o Pai que te escolheu, o Filho que te redimiu e o Espírito que te selou, e que você existe neste exato momento dentro dessa vida trinitária. E você tem um objetivo final, e que quando você pensa em tudo isso, você tem que ser levado. Irmãos, é isso que Paulo está querendo fazer com a igreja de Éfeso. O Espírito está querendo fazer através de Paulo. Você tem que ser levado ao louvor da glória da sua graça. Porque se você conhece esse Deus, que é 3 em 1, é trino, que não se separa, não se divide, mas vive na eternidade como numa dança. É o conceito de pericorese. Não temos tempo de explicar esse conceito agora, mas anote isso. Pericorese é a unidade, é a dança do Deus Trino, que te convida para participar. Se você conhece esse Deus, cara, é isso que o Espírito está trabalhando em Éfeso, é isso que o Espírito quer trabalhar com cada um de vocês nessa manhã. Se você conhece, meu amigo, não tem como viver de maneira diferente que não seja um constante louvor da glória da sua graça, porque cheguei ao descanso pleno ao perceber que o Senhor me abençoa e cuida graciosamente, mesmo que eu não valha nada, mesmo que eu não mereça. Mas, ao contrário, a própria construção toda do texto vai dizer que você foi modificado. Quando ele diz que nós somos adotados, vocês já perceberam que eu já abandonei aqui meu esboço. Vou tentar no finalzinho voltar pelo menos para algumas aplicações. A palavra adotado dentro do contexto romano, ela tinha relação com... Porque a gente pensa em adoção apenas de criança, bebezinho, não é? E é uma realidade. É a própria ideia de que uma criança que nem anda ainda já recebe um nome, já recebe uma identidade. Mas era comum adotar adultos. Era comum. Principalmente se você tinha posses. E, inclusive, o adotado, ele tinha até, vamos dizer assim, ele tinha uma certa proeminência
em relação aos outros filhos. Por quê? Porque os outros filhos nasceram e os pais não tinham escolha, sabe? Não tinha pílula. O adotado foi escolhido a dedo por aquele que adotou por vontade própria. O adotado era alguém desamparado, sem proteção, sem identidade. Falei sobre isso semana passada. Aquele que adotava, ele, por vontade própria, não havia coerção para isso, dava o nome dele e dizia: agora você é meu. Mas não é escravo, não, é filho. E neste contexto de adoção, quando você recebia um outro nome, o nome da família, da nova família, o que significa isso? Mudou a identidade. Sabe o que significa a mudança de identidade? As dívidas que você tinha da identidade anterior foram canceladas. Morreram. Você agora é um novo cidadão romano. Esse é o contexto de adoção. Esse é o contexto de adoção. Meu irmão, se esse tipo de contexto, se esse tipo de verdade não te leva a acordar no domingo de manhã e dizer com alegria: eu e minha casa, eu e minha família iremos à casa do Senhor, cultuaremos ao Senhor. Entendo que o Senhor está plenamente numa pericorese. Eu vou ficar repetindo esse termo até vocês gravarem. Depois vocês vão estudar o que é isso. Uma dança trina de plena comunhão e harmonia, onde ninguém tenta tomar a vez de ninguém. Essa é a ideia. Se é uma realidade para você, você pensa: meu Deus, o culto cristão, gente, é a melhor coisa do mundo. Eu não entendo como que vocês conseguem chegar atrasados para um culto. Eu falei isso no início do culto. Se tu chegou atrasado, tu não ouviu. É porque tu não sabe o que é culto. Porque você não sacou que você está respirando dentro de um Deus trino. Porque você não percebeu que o culto é realmente uma pontinha de uma eternidade em que você estará seguro. Você está num culto a Deus em segurança. Pela graça de Deus, numa igreja fiel à Escritura, sendo alimentado, exortado e consolado. Me responde, pense na sua segunda a sábado. Se este não é o ambiente mais seguro da sua existência dessa semana, como que você pode ignorar um negócio desse? Como que você pode negligenciar um negócio desse? Só tem mais 10 minutos. Quando eu olho para o verso 3 a 6, então, eu pontuo para vocês a partir já de uma frase aplicativa, tá? Então você quer saber como aplicar esse texto? Anote essas frases. Que seria agora o primeiro ponto do sermão. Mas é óbvio. Eu vou fazer um passando. Como eu falei, um texto como esse era para virar 5 sermões. Então, título do sermão:
o Deus em que vivemos. Primeiro, você tem isso claro na sua vida. Você vive em um Deus que te escolheu antes de você existir. Você vive dentro, numa esfera de um Deus que te escolheu antes de você existir. Antes da fundação do mundo. Antes de você ter qualquer mérito. E não é somente antes de você ter qualquer mérito. Você não sabe o que é mérito, é algo que você mereça. Mas Deus te escolheu antes de você ter qualquer demérito. Antes mesmo de qualquer coisa que te faça desmerecer. Porque Ele quis ter você com Ele para sempre. É isso que o texto está dizendo. O termo grego para essa escolha, lá no grego, está na voz média passiva. O que significa isso? Que Ele escolheu para si próprio, para si. É para mim. É meu. Viverá comigo para sempre. E o objetivo dessa escolha é uma palavra que tem relação com o altar, com o sacrifício. A palavra amamos, sem mácula. Uma palavra que era utilizada para o cordeiro de sacrifício sem defeito. Ou seja, Deus escolheu você antes da criação para que você se tornasse uma oferta para Ele sem defeito. Não porque você já era assim, mas para que você viesse a ser sem defeito. O verso 5 vai acrescentar, Ele predestinou. Temos uma ideia aqui de marcar fronteiras de antemão. Olha só. Eu sou o Criador e eu me coloco no meu direito soberano de definir o que é meu. Te predestinou para a adoção. Já expliquei o termo. Ele adota para si. E entre os versos 4 e 5, o apóstolo Paulo, então, ele vai encaixar aqui duas palavras que vão mudar tudo. Em amor. O que significa? Significa que a eleição de Deus não é um decreto frio e burocrático cósmico. Não é assim, Deus jogou os dados para o ar, aí estava lá o nome seu tio, seu pai, aí caiu, né? O nome deles e os outros. A eleição parte de um ato, de um Deus que é beneplácito, mas de um ato de amor relacional. Ele te conheceu antes da sua existência. E não por mérito seu, mas por vontade dele, ele decidiu que você não viveria mais para si próprio, andando em ansiedade, em desespero, em preocupações fúteis com esse mundo caído, mas vivendo agora a partir de um decreto que traz segurança e existência eterna nele. Você vive em um Deus que te escolheu antes de você existir. Por que isso tem que pesar, meu amigo, na segunda-feira? Por que isso tem que mudar a tua vida? Porque você gasta a vida fabricando motivos de existência em busca de aprovação. Você vive uma vida terrível, necessitando de aprovação de tudo e de todos o tempo todo. E, cara, a vida é um inferno se você precisa de aprovação das pessoas o tempo inteiro.
Aprovação dos pais, aprovação por currículo, aprovação por seguidores, aprovação por aparência. O problema é que tudo isso pode ser tirado de você amanhã. E teu coração sabe disso, por isso que tu não tem descanso, tu não tem paz. Porque você precisa de validação o tempo inteiro. Agora, pense numa criança adotada, ainda um bebê. Aos 5 anos, ela não conquista o sobrenome da família, se comportando bem. Mas esse nome já foi dado para ela. Foi assim que o pai te adotou. O nome dele veio antes de qualquer coisa que você pudesse fazer. E aqui está o golpe sutil. Você pode saber que foi escolhido por Deus e ainda assim não saber, porque não vive assim. Tim Keller conta em um dos seus livros, pastor Tim Keller, sobre uma adolescente. Eu não sei se eu ouvi isso num livro ou uma palestra dele, mas eu botei aqui. Essa adolescente dizia o seguinte: olha, eu sei que Jesus me ama. Ela dizia isso. Eu sei que Jesus me ama, mas o que adianta se nenhum garoto da escola olha para mim? Percebe? Eu sei que ele me ama, mas o que isso me adianta se nenhum garoto da escola olha para mim? Ou seja, ela tinha a opinião do amor de Cristo. Só que o olhar dos rapazes é que para ela era o ideal do coração. Ela sabia que era adotada por Deus, mas isso não fazia muita diferença. A eleição do pai precisa migrar da cabeça para o coração. Guarde, entenda que a sua identidade, quem você é, não é construída por você, mas é recebida por fé naquele que antes da fundação do mundo disse: morrerei para que você não morra. Tudo isso por quê? Verso 6. Para o louvor da glória da sua graça. O alvo aqui, irmãos, é que a eleição do Pai não tem como objetivo o seu conforto. A eleição do Pai não tem como objetivo você tão somente e simplesmente bater no peito orgulhoso, como os fariseus faziam, em dizer: nós somos o povo escolhido. Tinha que se perguntar: para quê? Por quê? Dentre várias boas respostas, olhando para o texto de hoje, a eleição do Pai é para a glória de Deus. Só que a gente tem um paradoxo aqui. Nosso maior conforto é justamente o seguinte: nós existimos para algo maior do que nós mesmos. E esse refrão resgata, tira a ideia da eleição virar um troféu sobre nós e devolve para Deus: o Senhor me chamou antes da fundação do mundo, eu estaria perdido. Se o Senhor não tivesse aberto os meus olhos e o meu coração, como fez com Lídia, lá em Atos. Se o Senhor não tivesse tomado a iniciativa, eu continuaria caminhando feliz na prática do pecado e em direção ao inferno. Mas por extrema graça e bondade, Ele me retirou do império das trevas, me arrancou e me plantou dentro de um novo ambiente, o reino do seu amor. Ponto 2. Vou ter que andar mais um pouco aqui. Você vive em um Deus que pagou o preço que você não podia pagar. Verso 7, então.
Nós temos aqui a ideia da redenção. O preço de um resgate pago para libertar escravos. Pago com o quê? O preço, a moeda, é dado um nome: sangue. Sangue do Deus encarnado. Irmãos, é por isso que crente não perde salvação. Por quê? Porque nós temos aqui a lógica do escravo e da compra e venda. Vamos dizer que há uns 500 anos atrás, o capitão do mato me pega lá na África. Aí traz aqui no porto. Chega no porto. O André aqui é dono de uma fazenda. Aí ele vai lá. Ele precisa de escravo para trabalhar na fazenda. 500, 600 anos atrás. Aí me vê lá, tal, meus dentes. Quanto é que é esse? Não, esse aí dá para fazer por 200. Conto de réis. Aí o André paga. Me põe na carroça, me leva. Agora eu sou escravo dele. Ele me comprou. Só que o dono do navio negreiro, que é o Lázaro, o dono lá, o capitão, ele fala assim: pô, mas aquele cara lá era bom, pelo menos para contar umas histórias aqui pra gente, na viagem da volta. Eu vou lá comprar. Aí bate lá no sítio, na chácara lá, do André. Aquele escravo eu quero comprar de volta. Não, ele vai ser muito útil para mim, tal. Olha aqui, tá aqui os 200 que tu me deu. Ele, opa, não. Tu quer de volta? Quero. Não, agora é 1.000. Ele é importante para você? Agora é 1.000. Ele vai, desembolsa 1.000 e compra de volta. Por que isso foi possível? Porque o valor estava atrelado ao objeto, no caso, eu, o escravo, e ele podia, e havia margem de negociação. Todos comigo aqui? Nós fomos redimidos, comprados pelo sangue do Deus eterno, que se fez carne e habitou entre nós, e entrega voluntariamente o seu sangue como moeda de troca para nos tirar da escravidão da carne, do mundo e do diabo, e nos fazer agora servos, escravos do Deus Trino. Todos comigo? Satanás tem alguma proposta de moeda maior do que o sangue dele para tentar comprar de volta? Então, não tem como ninguém tirar a gente da mão dele, de Deus. Porque não tem valor que puxe de volta. Esse argumento é de John MacArthur, do livro Escravos. Inclusive, acho que tem um exemplar aí na biblioteca. Comprados por uma moeda que não tem como ser comprado de volta. Seguros para sempre. Para sempre. E tudo isso porque tem um mistério cósmico. Está aqui entre os versos 7 e 12. Um mistério que vai ser revelado, um plano, que eu falei, é o clímax do texto. Verso 10. Reunir, a palavra é essa. Reunir, recapitular, fazer convergir todas as coisas do céu e da terra sob uma só cabeça. Cristo. O universo, então, fragmentado, esse é o plano de Deus. O universo fragmentado sendo reunido em Cristo. E a redenção, então, não se torna algo apenas pessoal, mas nós fazemos parte de um plano eterno de Deus para uma restauração cósmica. E nesse processo, você foi feito herança. Você foi feito herança. Portanto,
Talvez se você carrega uma culpa achando que o seu pecado é grande demais para o perdão, ou você pensa que teu pecado é pequeno demais para não precisar desse perdão, saiba que o coração humano corre para os dois lados. A gente pode ou minimizar, dizendo, eu não fiz tão mal, todo mundo faz, ou então você pode dizer, não preciso de sangue nenhum, porque, olha, o que eu fiz não tem perdão. Perceba se isso não é um padrão. Ou você diz, o que eu fiz não tem perdão, não tem sangue que resolva. Ou você diz, olha, o que eu fiz, todo mundo faz. Me lembro uma vez, apresentando o evangelho para um determinado indivíduo, um senhor já de idade, eu perguntei, o senhor mente? Até brinquei, se disser que não, já está mentindo. Ele falou, minta, todo mundo mente. Eu falei, você acha que seria justo alguém que mente viver num reino de verdade eterna? Que eu estava provando para ele que a prática do pecado, e a lei tem esse objetivo, mostrar o pecado, te condena. Ao que aquele senhor virou para mim, eu nunca esqueço aquela expressão, me deu uma raiva. Ele virou para mim e falou assim, isso aí é pequeno. Mentir é pequeno, é café é pequeno. E eu pensei, não falei, eu só pensei comigo, é por isso que vai para o inferno. Não considera a santidade de Deus em alto padrão. Nos dois casos, o que minimiza ou torna absoluto o seu pecado, nos dois casos, a gente tenta ser nosso próprio redentor. Essa é a questão. Você se compara com quem é pior para se sentir limpo. Ou tenta trabalhar muito para tentar pagar uma dívida com Deus. E o que essa autolimpeza promete é que você vai ficar quite com Deus pelo seu próprio esforço. E isso é uma mentira, porque a dívida só pode ser paga por alguém que tem um valor acima de tudo. O Cristo Deus encarnado. Terceiro ponto, caminhamos para fechar. Lembrando que hoje nós tivemos o seminário, começamos o culto com meia hora de atraso, mas eu não vou segurar vocês na hora do almoço, não. Terceiro ponto, você vive em um Deus que não vai te largar no meio do caminho. Verso 13. Ao ouvir, então, a palavra da verdade e crer, você será selado. Nós temos duas palavras importantes aqui para o Espírito. No verso 13 é o selo, no verso 14 é o penhor. O selo, já viram aqueles filmes de reis, medieval e tal? O cara bota aquela cera vermelha, aí com o anel vai e sela a carta, né? Aquilo é um selo real, inviolável. O objetivo do selo é fazer com que aquele documento chegue intacto no seu destino. Então, se o documento chega no destino com o selo quebrado, com aquela cera quebrada, o documento perdeu o valor legal, de autoridade, enfim, não é mais confiável. O que o texto está dizendo é que o Espírito Santo é este selo posto pelo próprio Deus que vai nos preservar até a entrega final. Nós estaremos seguros com Deus até o fim, até estarmos diante dele, encontrar com Cristo nos ares, segundo 1 Tessalonicenses, corpo transformado, lá de cima nós aplaudindo e louvando o Senhor, porque ele vem e vai consumar todas as coisas. Chegamos até ele selados, guardados, preservados. Dizendo o seguinte, existe uma autoridade sobre eles. Contra nós tem uma canção, não vale encantamento. Isso é real. Crente não tem medo de macumba, gente. Medo de, sabe?
comer frango que tu não sabe a procedência. Nós caminhamos numa outra esfera, rodeados por hostes celestes, mas preservados em Cristo, o Deus em que vivemos. E no verso 14 você tem então o termo decisivo, arrabon, uma palavra comercial que significa sinal, entrada, primeira parcela, que garante o pagamento integral. No grego, um grego moderno, seria a ideia, sabe do quê? Um anel de noivado. Então, o Espírito em você é a entrada de Deus, Deus dando de si mesmo como um penhor, Deus se colocando como seu fiador, um penhor pessoal, um penhor de que a herança virá. Então, assim, há uma garantia de herança porque o próprio Deus pôs-se como penhor pessoal em nossa vida, até a redenção da propriedade adquirida. Então, perceba aqui a conexão. A mesma redenção do verso 7 reaparece. Ela começou no sangue do Filho e se completará na posse plena, garantida pelo Espírito, a vida eterna. Nós estamos entre a entrada e a quitação. Estamos no meio. E quem assegura o restante é o próprio Deus instalado em você. Pergunto, diagnóstico aqui para o seu coração. Para onde corre a sua segurança quando a vida aperta? Para a poupança, para o plano de saúde, para a estabilidade do emprego, para a aprovação dos outros? Talvez você tenha que conferir seu saldo, né, antes de dormir, senão tu nem dorme. Todas essas garantias, vejam, todos esses penhores precisam evaporar amanhã. Amanhã não, agora, aqui na saída. E o seu coração ansioso, que nunca descansa, começar a encontrar descanso num penhor que é maior do que qualquer coisa que você possa produzir ou que alguém possa tirar de você. A sua segurança não depende da firmeza, do seu aperto na mão de Deus, sabe? Mas a sua segurança depende do selo que Deus pôs em você. O anel de noivado não é a emoção que você sente hoje. Esse penhor é a promessa dada que antecipa e garante o casamento certo. Você está noivo com Cristo. E Ele não vai te deixar no altar sozinho quando chegar o momento. Portanto, irmãos, eu acabei pulando os refrões télicos, mas tudo isso sempre para o louvor da sua glória. Não é para orgulho próprio. Não é para engrandecimento. Não é para dizer que calvinista é melhor que arminiano. O sujeito que faz isso é um imundo. Porque está buscando glória na teologia e não levando glória para Deus, por causa da doutrina que é bela. Cristo é o cabeça que vai recapitular, reunir todas as coisas. Cristo também é o habitat do crente. Viver no Deus Trino é viver em Cristo. Eu falei esse termo em Cristo, repete 11 vezes em todo o texto. E em Cristo nós temos uma troca. Ele foi desamparado pelo Pai na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Para que o Pai jamais nos desamparasse. Cristo derramou o próprio sangue para que tivéssemos redenção pelo sangue. Cristo recebeu sobre si o juízo para que recebêssemos sobre nós o Espírito. A Trindade, irmãos, nesse texto, não é um problema de matemática.
que a gente não consegue resolver. Mas a Trindade, e guarde isso para o resto da sua vida, é a casa em que entramos pela porta, que é Cristo. Quando Paulo escreve essa frase sem respirar, é porque Cristo lhe tirou o fôlego. E deveria tirar o seu também. Eu comecei perguntando o que muda na sua segunda, o que muda na sua vida, se Deus é trino. E agora você sabe a resposta. Se Deus é trino, você não é um projeto solo. Você foi escolhido pelo Pai antes da fundação do mundo. Se Deus é trino, sua culpa não é o fim da história. Porque o Filho pagou com sangue o que você não podia pagar. Se Deus é trino, você não está sozinho nessa estrada. O Espírito está dentro de você agora, como garantia de que a herança está chegando. A herança está a caminho. Tiraram o dinheiro da minha conta. Uma herança maior está a caminho. E é essa herança que te sustenta hoje. É um grande já, mas ainda não. Este é o Deus em que você vive. Não se trata de um conceito, não se trata de uma fórmula, mas se trata de um pai que escolhe, um filho que redime e um espírito que sela. E tudo isso, para o louvor da glória da sua graça. Você vai sair daqui e viver como alguém que sabe disso? Se sim, bendiga o nome do Senhor. Não porque você deve, mas porque você entendeu agora onde você vive. No Deus Trino. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor.